Olá, meu amigo, minha amiga. É bom encontrar você novamente aqui no programa Teólogos. Você já sabe, aqui nós estudamos a Palavra de Deus com tempo, com calma e com profundidade. Queremos conhecer o texto bíblico, queremos conhecer os ensinamentos da Palavra de Deus, mas o que nos move não é apenas informação. Nós queremos fazer cada vez melhor a vontade do nosso Pai Celestial. Você pode acompanhar curiosidades dos nossos programas, os nossos convidados, seguindo as redes sociais que aparecem aí na sua tela. Eu considero que você, por acompanhar o nosso programa, você se interessa por temas bíblicos. Então anote aí uma dica muito importante. Biblia.com.br é um site que lhe dá acesso a diversos materiais para estudar a Palavra de Deus. Anotou? Biblia.com.br. No livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 1, lemos o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. O livro de Apocalipse é um livro muito interessante e desperta curiosidade em algumas pessoas, desperta interesse em outras e em algumas provoca medo. Mas qual é o propósito do livro de Apocalipse? Como compreender os símbolos do livro de Apocalipse? Como podemos abordar a literatura apocalíptica? Esta e outras perguntas serão respondidas no programa de hoje. Está começando Teólogos. No programa de hoje, o nosso tema é o livro de Apocalipse. Vamos fazer um voo panorâmico neste último livro da Palavra de Deus, um livro interessante, um livro com curiosidades, um livro cheio de símbolos. Vamos aprender qual é o objetivo deste livro, as abordagens possíveis metodológicas a este livro e também vamos descobrir qual que é a chave para compreender o Apocalipse, ou os símbolos do livro do Apocalipse. Para isso, temos dois convidados muito especiais, o pastor e professor Flávio Souza. Muito obrigado por estar aqui conosco. Prazer é nosso. Fale um pouco do seu trabalho lá na FADBA. Eu estou como coordenador do curso de graduação de Teologia, lá no SALT FADBA. Dou aula de Hermenêutica e Doutrina de Deus. Sou casado com a professora Luciana, trabalha lá também. E tenho dois filhos, Flávio Júnior e Melissa. E o Flávio Júnior vai seguir a teologia também? Ele está fazendo arquitetura, está terminando a arquitetura agora, né? É mesmo? Sim. Ah, legal. Mas é bastante missionário, gosta muito de dar estudo. E a sua filha gosta de que área de estudo? Ela ainda está um pouco indecisa entre pedagogia, medicina, assim, está bem variado o leque ainda, né? Mas são áreas nobres, né? Sim, com certeza. Ela vai poder servir a Deus com alguma dessas áreas. O nosso outro convidado é o pastor e professor Clacir Virmes. Muito obrigado por sua presença conosco. Prazer, pastor. Você também trabalha na FADBA? Trabalho na FADBA como professor de teologia no seminário. Você é casado? Casado com a doutora Daniela. Ela é médica, trabalha em São Félix, uma cidade próxima ali em Cachoeira. Vocês não têm herdeiros ainda? Ainda não, só os herdeiros dos nossos alunos. A sua riqueza está só com vocês dois ainda? Só com a gente. Muito bem. É um privilégio participar na formação de futuros pastores, não é? É um privilégio tremendo, uma responsabilidade muito grande. E a gente tenta servir a Deus preparando os melhores pastores que possam levar a mensagem do Evangelho baseados na Palavra de Deus. Eu queria agradecer aqui em nome da Novo Tempo aos administradores da FADBA por permitir que o Flávio e o Clacir estejam hoje aqui gravando conosco. Obrigado porque dessa forma vocês dão sua contribuição, porque vocês têm um grupo docente muito bem preparado e a igreja, a sociedade se beneficia com eles. Aliás, amigo, você conhece a FADBA? Vamos fazer o seguinte, assista ao vídeo que passará agora sobre a FADBA.
Bom, agora você já conhece um pouco sobre a Fátima. Anote o site da instituição, adventista.edu.br. Amigos, o nosso tema de hoje é Apocalipse. Esse é um livro muito querido, mas muito temido por alguns também, né? Classi, há apenas uma abordagem para a literatura apocalíptica ou podemos estudar Apocalipse a partir de diversas escolas, diversas vertentes? Ao longo da história da interpretação, especialmente da interpretação do Apocalipse, algumas perspectivas sobre como interpretar o Apocalipse se desenvolveram. Nós entendemos que há uma abordagem melhor para entender o Apocalipse, uma que faça jus aos elementos do Apocalipse e ao que o próprio Apocalipse fala sobre si mesmo. Mas, assim, em traços gerais, nós temos 3 escolas de interpretação que a gente entende que, apesar de elementos delas estarem no Apocalipse, elas não são completas. Uhum. Uma delas é o preterismo. Como o nome já diz, o enfoque dele é no passado, né? Do ponto de vista positivo, o preterismo ajuda a gente a entender que o Apocalipse foi escrito num determinado momento da história, ali no final do 1º século, e que para a gente entender o que está acontecendo ali, a gente precisa levar em conta os primeiros leitores de João e a intenção de João. O problema é que o preterismo não leva em conta as declarações do próprio livro do Apocalipse de que coisas que estão escritas ali ainda iam acontecer. Elimina o fator escatológico. Exatamente, e profético do livro. Então, por isso que ele não é o ideal, uma abordagem ideal para o livro do Apocalipse. Outra abordagem que se desenvolveu foi o futurismo. Para o futurismo, um dos pontos mais fortes é que ele entende a perspectiva profética do Apocalipse, entende que o Apocalipse foi dado sob inspiração e que está apontando para eventos futuros da perspectiva de João. O problema é que, muitas vezes, a maior parte dos intérpretes futuristas, eles criam um lapso de tempo entre algumas coisas que estão escritas no Apocalipse, que eles dizem que foram para o tempo de João e das igrejas. E aí nós temos toda a história da igreja cristã, onde Deus não tem nenhum cuidado com o seu povo, não fala nada, não diz nada. E aí a maior parte do Apocalipse ainda está por acontecer. Bom, então temos essas 2 vertentes, dentre algumas, né? O preterismo no passado, o futurismo só lá na frente. O Flávio, a outra vertente é a historicista. Sim. Essa é a melhor? Por que é a melhor? Ok. Então, o historicismo, ele entende que a profecia se cumpre na história. Passado, presente e futuro. Por que nós entendemos que o historicismo é o melhor? Simplesmente porque é o método bíblico. Então, ao interpretarmos a Bíblia, o que nós precisamos saber é como a Bíblia se interpreta. Ao invés de nós tentarmos escolher o que parece ser mais interessante, porque às vezes um método vai chamar mais atenção para quem gosta de história, para quem tem uma expectativa para o futuro, que as coisas aconteçam. Mas a questão é como a Bíblia trabalha. Então, se você for para Daniel 2, por exemplo, que é a profecia da estátua, né, o sonho de Nabucodonosor, nós vemos, por exemplo, a partir do verso 36, que vai dizer que tu és a cabeça. E aí depois de você vem outro, depois vem outro, depois vem outro, aí os pés de barro e ferro, e por fim vem o reino de Deus. Então, quando Daniel está explicando ao rei o sonho, ele está dizendo, começa aqui, tem sequência até a volta de Cristo, acontece na história. Em Daniel 7, da mesma maneira. Quando Jesus está fazendo o sermão lá de Mateus 24, parte desse sermão é uma explicação do próprio livro de Daniel, ele vai alertar, né, para o abominável que está para chegar lá em Mateus 24, 15, e demonstra que ele estaria para chegar naqueles dias, né, que seria a destruição de Jerusalém. Então, o que nós podemos ver? A própria Bíblia, quando ela vai pegar a profecia apocalíptica, a parte em que está interpretando essa profecia, ela vai usar o historicismo. E no início do Apocalipse já diz que Deus é aquele que era, que é e que há de vir, passado, presente e futuro. Ou seja, o historicismo não é uma imposição dos teólogos, é uma percepção natural do próprio texto. Exatamente. Classi, com que propósito Deus revelou esta literatura apocalíptica, as visões? Isso é importante para compreender o livro todo? Um dos maiores problemas que nós temos na interpretação do Apocalipse é não interpretar o Apocalipse nos seus próprios termos.
ao longo da história, especialmente nos dias que nós vivemos, as pessoas são ávidas para encontrar no Apocalipse coisas que estão acontecendo agora, ou coisas do momento, ou identificar personagens, ou identificar símbolos com determinadas pessoas e assim por diante. Mas os primeiros 3 versos do livro do Apocalipse ditam o tom daquilo que vai acontecer no Apocalipse, ou seja, eles dão para a gente chaves hermenêuticas para a gente entender o Apocalipse. E no verso 7 do Apocalipse, João declara qual é o grande assunto do Apocalipse. Então, note, eu gostaria de ler Apocalipse 1 a 3. Vamos. João diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. A primeira coisa que a gente vê aqui é que o Apocalipse não é a revelação pura e simplesmente do futuro. Não, é de Jesus Cristo. A revelação é da pessoa de Cristo. Cristo é tanto o que vai revelar o Apocalipse, porque a gente vai ver Jesus falando com João, e todo o Apocalipse fala de Jesus, ele é o assunto do Apocalipse. Então, por mais que nós tenhamos sequências proféticas, nós tenhamos a visão das bestas, que fazem parte do panorama profético, o grande propósito de Deus no Apocalipse é revelar Jesus, é mostrar o grande campeão do Apocalipse. A segunda coisa que não aparece nas nossas traduções é esse verbo notificou do verso 1. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João. Em grego, a palavra que é usada é um verbo chamado semaino, da onde vem a nossa palavra semiótica. Semiótica é o estudo das imagens, dos símbolos. Literalmente, o que Jesus está dizendo para João, o que João está escrevendo é que ele recebeu uma revelação que Jesus enviou por intermédio do seu anjo, dando símbolos para que ele compreendesse. Então, o próprio livro do Apocalipse, ele já está alertando que o seu conteúdo não será dado numa linguagem normal, numa linguagem convencional. Vai se utilizar de símbolos para isso. E a última coisa que eu quero destacar, há muitas aqui, mas é o verso 3. Para que o Apocalipse é dado? Bem-aventurados os que leem, bem-aventurados os que ouvem as palavras da profecia, e o mais importante, os que guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, o grande propósito do Apocalipse não é simplesmente a gente ficar numa expectativa sobre o futuro, ou ficar temeroso sobre as bestas, Terceira Guerra Mundial. O grande propósito do Apocalipse é nos preparar, dar para cada um de nós motivos para nós sermos fiéis a Deus, porque o tempo está próximo, a libertação está próxima, a volta de Jesus está próxima, que é o que João declara no verso 7. Depois dele dar as saudações para as igrejas, depois dele falar sobre a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, depois que ele faz toda essa declaração, aí chega no verso 7 e Paulo vai dizer, eis que vem com as nuvens. João vai dizer, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então, tudo que João vai escrever no Apocalipse converge para esse ponto na história, que é a volta de Jesus. E para que ele foi então escrito? Para a gente conhecer Jesus, para que foi dado através de símbolos, mas o grande propósito é que os seus servos se preparem para esse grande evento. Flávio, acabamos de ouvir então que Apocalipse não foi dado de um modo convencional, foi dado em símbolos. Então, a próxima questão que talvez o nosso amigo telespectador queira saber é: qual é a chave para interpretar os simbolismos do Apocalipse? Olha, é interessante que o Apocalipse ele é escrito em símbolos, mas não são símbolos desconhecidos, né? Se nós observarmos, o Apocalipse, como toda a Bíblia, é escrito na linguagem do passado. Os símbolos que estão utilizados especificamente no Apocalipse são símbolos retirados do Antigo Testamento. Sim. Então, muitas das imagens, como é dito, o Apocalipse ele não tem nenhuma citação direta do Antigo Testamento, mas ele é rico em alusões e em ecos. Então, o que eu posso observar é que a forma com que o Apocalipse foi escrito foi para que
quem quisesse entender o Apocalipse tinha uma tarefa. Qual que é a tarefa? Estudar a Bíblia. Ele só vai conseguir entender o Apocalipse se ele estudar o Antigo Testamento, estudar a Palavra de Deus. Conhecendo, ele vai começar a olhar para esses símbolos e começar a ver o significado em cada um deles. É claro que nem todos vão estar tão claros, mas, por exemplo, quando se fala da antiga serpente lá em Apocalipse 12, é uma associação, claro, lá o Jardim do Éden. Fugir para o deserto é uma associação clara ao período ali do povo de Israel, no Egito, proteção divina. Você vai ver no Apocalipse trovões, relâmpagos, uma lembrança do Monte Sinai. Então você tem imagens que passam aqui no Apocalipse que estão ligadas diretamente ao Antigo Testamento. Então, qual que é a chave para entender o Apocalipse? A própria Bíblia. Isso, então, não é uma tarefa tão simples, né? Não. A pessoa tem que realmente estar disposta a dedicar tempo. Agora, Clássir, por que a revelação em símbolos e não de uma maneira convencional? As pessoas às vezes ficam se debatendo e pensando, João não podia ser claro? Podia ter dito isso de forma clara? Eu penso que a maior razão pela qual João deu o Apocalipse nesses símbolos, como o pastor Flávio está dizendo, é simples. Você quer entender a última revelação de Deus, você precisa conhecer toda a revelação de Deus. Então, Deus não deu a revelação do Apocalipse simplesmente para criar, já desde o primeiro século, uma excitação sobre o futuro. Deus deu a última revelação para que os seus filhos se preparassem e implícito a mensagem é, vocês querem se preparar, vocês precisam conhecer a minha vontade na Bíblia toda. Muito bem, dessa forma, então, inclusive a formação seria mais segura, né? Mais completa. Exatamente. Porque, como o pastor Flávio disse, os símbolos não foram escolhidos a esmo. Porque se a revelação é de Jesus Cristo, quem escolheu os símbolos foi Cristo. Claro. E ele, como o grande mediador da revelação, tanto aqui no Apocalipse como em toda a Bíblia, ele usou os símbolos que ele sabia que iam comunicar as mensagens que ele gostaria que o seu povo tivesse ao longo da história, especialmente nos últimos dias. Muito bem. No primeiro bloco desse programa, tratamos sobre o propósito real do livro de Apocalipse. No próximo bloco, vamos tratar de alguns exemplos de como podemos compreender melhor as abordagens dentro de uma perspectiva historicista. Voltamos num instante. No programa desta semana, estamos estudando o livro de Apocalipse. No primeiro bloco, já falamos sobre o propósito central da literatura apocalíptica desse livro, e você pode conferir isso nos versículos de 1 a 3. Terminamos o bloco anterior falando que a intenção do livro Apocalipse serem símbolos é para, digamos assim, levar a pessoa a se interessar em toda a literatura. Sabe aquele costume que alguns têm de ir para a última página do livro para descobrir o que aconteceu? Não vai funcionar com a Bíblia, amigo. Vai ter que ler a Bíblia inteira. Para compreender os símbolos, vai ter que percorrer por todas as páginas. Olha como Deus é amoroso. Ele não quer que nós fiquemos do lado de fora da compreensão. Flávio, você disse no bloco anterior que a chave para interpretar os símbolos do Apocalipse é você ir para o Antigo Testamento, porque é a linguagem do passado. Esse nos dá o verdadeiro prisma teológico do livro. Será que podemos ver exemplos práticos disso aqui no capítulo 1, por exemplo? Então, o capítulo 1, ele tem uma forte ligação, especialmente, por exemplo, com o livro de Daniel. Né? Então, ele começa como? Revelação de Jesus Cristo. Né? A palavra revelação, ela é a palavra-chave em Daniel 2. Quando começa a profecia de Daniel, começa utiliza essa palavra. O Apocalipse ele vai revelar o que estava oculto em Daniel. É claro que é a respeito de Cristo. Né? É interessante também que enquanto lá em Daniel as coisas estão para acontecer no final dos tempos, aqui o relógio andou. Uhum. Você vai ver que em breve devem acontecer. Né? Que o tempo está próximo, né? No verso 1, no verso 3. É curioso que em Daniel você tem 4 agentes. Né? Você tem o próprio Daniel, você tem o anjo, você tem Deus e Jesus atuando. E aqui você vai ter João, vai ter o anjo, Jesus e Deus logo no início. Daniel termina com a bem-aventurança. Apocalipse começa com uma bem-aventurança. Né? Em Daniel 12, de 12 a 13. E o mais curioso é que a segunda parte que vem trabalhando aqui
do 4 ao 8, nós temos 3 retratos de Jesus. Vamos lá, quais são eles? Então você tem a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Isso, nós estamos no verso 5, né? Verso 5. Fiel testemunha, primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. 3 características de Jesus que são apresentadas aqui. A fiel testemunha, embaixo vai nos dizer, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E aí, o primogênito dos mortos vai nos constituir reinos e sacerdotes para o seu Deus e Pai. E o soberano dos reis da terra, né, a ele a glória, domínio pelos séculos dos séculos, eis que vem com as nuvens e todo olho verá até os que o transpassaram. Esses 3 retratos que estão aqui em Apocalipse, eles aparecem em Daniel. O primeiro retrato está em Daniel 9, onde Jesus vai ser o Messias que vai morrer. Né? Ali a profecia das 70 semanas. O que João está dizendo é que essa profecia de Daniel 9 já aconteceu. Ou seja, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Isso já aconteceu. Ok. O segundo retrato, primogênito dos mortos, é o que ele está fazendo agora no céu, como sacerdote. E agora nos constituir. É o que está acontecendo. E por fim, nós temos o retrato dele como soberano dos reis da terra, que é Daniel 7. E aqui até uma imagem de Daniel 7, a ideia dele vir com as nuvens no céu. Então parece que aqui no início, nós entendemos o Apocalipse como uma continuação de Daniel, né? E aqui no início, João já está atualizando, dizendo o que já aconteceu, o que falta acontecer, né? E o que está acontecendo. E é interessante que no verso 9, no Evangelho de João, ele não aparece o nome dele. Ele é o discípulo amado. Mas quando você vai aqui para Apocalipse 1:9... Ele se identifica, né? E como que ele se identifica? Eu, João. De onde que ele está tirando isso? Vamos dar uma olhada ali em Daniel 8, verso 1. O que diz lá? Vamos lá. Isso vai se repetir em Daniel 9:2 e Daniel 10:2. Mas a gente pode olhar só Daniel 8:1. Ele está copiando... Observe. Então... Daniel capítulo 8, versículo 1. Ele diz assim, no 3º ano do reinado de Belsazar, eu, Daniel... Aí quando a gente vai para o 9:2, aqui, no 1º ano do reinado, eu, Daniel, no capítulo 10, verso 2, naqueles dias, eu, Daniel... É curioso, João está usando o estilo de Daniel. E a visão que ele vai ter em sequência é a visão que Daniel teve no capítulo 10. Vai cair, como Daniel caiu, vai alguém tocar e vai dizer que para ele não temer. João está tendo a mesma experiência de Daniel ali. Não tem como estudar Apocalipse e desvincular Daniel, né? Exatamente. Mas mostra como a integração entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Exatamente. Classir, quando a gente olha aqui no capítulo 2, carta às igrejas, e aí vai até o capítulo 3, você vai para o 4, visando o trono de Deus. Depois aparece o livro selado. Aí depois vai para o 144 mil. Depois vem as trombetas. Algumas pessoas que leem Apocalipse podem pensar que esse é um livro meio desorganizado, desconexo dos temas. É correto pensar assim? Anos de estudo do Apocalipse mostraram que, dos livros do Novo Testamento, Apocalipse é um dos mais organizados. É mesmo? A gente... João, pela revelação de Jesus Cristo, colocou o livro de Daniel numa estrutura que a gente chama de estrutura quiástica. O que é estrutura quiástica? Estrutura quiástica também é conhecida como estrutura em X ou estrutura de anel. A ideia é que as partes mais distantes se correspondem, as partes anteriores se correspondem, até chegarem a um centro, que é a ênfase, a ideia principal. Então, se a gente fosse olhar isso de cima para baixo, então a primeira parte tem correspondências com a última, a segunda com a penúltima, a terceira com a antepenúltima, até chegar ao centro. No Apocalipse, a mesma coisa acontece. O livro do Apocalipse ele se divide em 7 grandes seções, com um centro, e cada uma dessas seções se corresponde. Como é que João faz isso? Fazendo alusões a temas, a ideias e a sequência. Eu queria dar o exemplo do prólogo, esses primeiros 8 versos que nós temos aí. Vamos lá. Quem estiver assistindo em casa, seria legal pegar a Bíblia e marcar no capítulo 22.
enquanto está no capítulo 1. Tá, então vamos lá. Eu vou fazer isso aqui. Não. Você pode fazer isso aí também. Tome a sua Bíblia, por favor. Segura no capítulo 1 e no 22, é isso? Note, 22 é o último capítulo do Apocalipse. Uhum. O capítulo 1, por obviedade, é o primeiro capítulo. Correto. Então, note, Apocalipse 1:1, João diz assim, para mostrar aos seus servos, essa é a expressão que ele usa, não é isso? Uhum. As coisas que em breve devem acontecer. Olha o que João diz em Apocalipse 22:6. Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. As duas ideias, então, aparece no início, repete-se no final. Uhum. Apocalipse 1:1 diz que Jesus enviou a mensagem pelo seu anjo. Sim. Apocalipse 22:6 continua a mesma ideia. Isso, enviou o seu anjo. O verso 16 repete a mesma ideia no capítulo 22. Correto, enviou meu anjo para vos testificar. Apocalipse 1:3 diz, bem-aventurado aquele que guarda. Sim. Apocalipse 22:7 diz o quê? Bem-aventurado aquele que o guarda. Apocalipse 1:3 diz as palavras da profecia. 22:7 guarda As palavras da profecia as desse palavras livro. da profecia. Apocalipse 1:3 diz que o tempo está próximo. Sim. Apocalipse 22:10 diz... O tempo está próximo. Apocalipse 1:4 diz que João enviou sua mensagem às 7 igrejas da Ásia Menor. Apocalipse 22:16 diz... Também. Essas coisas às igrejas. E Apocalipse 1:8 diz, eu sou o Alfa e o Ômega. Isso. E Apocalipse 22:10 diz... 22:10 diz... 22:10... Eu acho que não é o 10. É o 13. É o 13, 13? isso. Isso, eu sou alfa e ômega, exatamente como está no verso 8. Então, a gente está pegando dois trechos menores, mas isso acontece ao longo tempo de todo o Apocalipse. Então, dando um exemplo bem mais geral. Apocalipse 2:3 tem várias promessas que Deus faz ao vencedor, ao longo das cartas. Todas essas promessas se cumprem lá no final, quando a descida da Cidade Santa. Lá aparece a árvore da vida, lá aparece a água, as pessoas estão ressuscitadas. Então, aquilo que acontece, os temas que aparecem aqui, aparecem lá também. Então, o Apocalipse 4 e 5 tem a visão do trono. Apocalipse 19 e 20 vai aparecer de novo o trono de Deus. Então, todo o Apocalipse está completamente interligado um ao outro. E, além disso, o Apocalipse está estruturado com cenas todas essas cenas que a gente vê no Apocalipse, elas começam com o santuário, com imagens que são tiradas do santuário. Então, por exemplo, Apocalipse 1:9 até 3:22 é uma grande seção do Apocalipse. Uhum. Apocalipse 1:9 até o verso 20, o que o João vê primeiro? Jesus está entre os candelabros, Sim. vestido com vestes sacerdotais, Correto. cuidando do candelabro, que era um dos móveis do santuário. Isso. Aí nós temos a visão do capítulo 2 e 3. Apocalipse 4 até o capítulo 8. Apocalipse 4 e 5 começa com uma grande cena. É visto o santuário celestial, o trono de Deus, a arca da aliança, os 7 espíritos. Depois a gente tem uma sequência inteira. Apocalipse 12, 13 e 14, que é a grande visão central do Apocalipse. A primeira coisa que é dita antes dessa visão, Apocalipse 11:19, que diz, e viu o tabernáculo de Deus aberto e foi vista a arca da aliança. Então, todas essas cenas acompanham o Apocalipse. De novo, são cenas retiradas do Antigo Testamento, que estruturam o livro do Apocalipse e dão, como o pastor Flávio disse, a sequência histórica das coisas que estão acontecendo no Apocalipse. Porque essas cenas acompanham as grandes festas que Israel tinha no seu calendário anual. Então, nós também temos uma progressão no tempo nas cenas introdutórias do Apocalipse. Isso aqui é o básico. É só para mostrar que o Apocalipse é extremamente organizado. Não tem fio solto. Está tudo interligado, tudo muito bem estruturado. Agora, essa abordagem quiástica é um mero recurso literário ou direciona a compreensão do livro? Note, não só no Antigo Testamento como no Novo, a forma é parte da mensagem. O escritor não escolheu aquela forma por acaso ou porque era um capricho. Especialmente no Apocalipse, quando a gente entende que quem deu a revelação foi Jesus Cristo,
Cristo deu desse jeito a revelação. Ela está disposta por um propósito. Então, quando a gente entende que o centro do Apocalipse é essa grande visão, que vai do Apocalipse 11, 19 a 14, o último verso, a gente entende que tudo no Apocalipse é importante, mas essa visão central é o grande eixo pelo qual tudo no Apocalipse gira. Inclusive, os estudiosos chamam essa visão do centro de a visão do grande conflito, que é a grande visão da batalha entre Cristo e Satanás, entre a igreja de Deus e a contrafação da igreja, entre as bestas que perseguem a mulher e os seus descendentes e os descendentes da mulher que são descritos no capítulo 14. Agora, a impressão que dá é que dessa forma o texto quase que fica visual, né? Exatamente. Não é só uma sequência de ideias, mas você visualiza o que está acontecendo. Exatamente. Isso facilita muito a compreensão. E entender as partes em relação ao todo e o todo em relação às suas partes constituintes. E a organização ela é perfeita. Primeiro que está em 7, né? Que já é o número da perfeição, 7 visões. Mas você vê, a primeira e a última acontecem na terra, da segunda à sexta no céu. A segunda e a sexta aparece o trono, né? Como o pastor Clacy mencionou, os 24 anciãos, tem louvor. A terceira e a quinta estão relacionados com incenso. Aqui na terceira começa, né? Queima o incenso, na quinta termina, né? E a quarta é o centro, que é o grande conflito. E é interessante que a gente tem que observar também que partes do santuário estão sendo mencionadas. Porque isso vai decidir que parte é a parte histórica e que parte é a parte escatológica, a parte do tempo do fim. Então, o surgimento, a visão da arca em 11 e 19 vai apontar que dali em diante você vai ter uma ideia escatológica, né? As primeiras 3 estão relacionadas com Tamid, que era as atividades diárias, e as últimas 4 com o Yom Kippur, que é o dia da expiação, que apontava para o juízo. Então, a própria organização do Apocalipse nos ajuda a entender o que é parte histórica, o que é parte escatológica. Como que a gente consegue entender isso? Olhando para o santuário. O santuário da onde? Do Antigo Testamento. Eu tenho que voltar lá para Levítico, eu tenho que voltar para o Antigo Testamento para poder entender agora que parte é histórica, que parte é escatológica. Isso está dado no Apocalipse? Está. Só que não dá para ler o finalzinho do livro. Tem que voltar lá atrás. Agora, Flávio, nós pincelamos alguns versos do capítulo 1, mas, na verdade, o capítulo 1, podemos considerá-lo como essencial. Sim. Para a compreensão de todo o livro, não é isso? Por que compreender corretamente o capítulo 1, Clacy, me dá uma noção correta da completude do livro? A primeira coisa que João vê é Cristo no Apocalipse. Isso já deveria alertar a gente para qualquer interpretação que a gente faça do livro do Apocalipse. Às vezes nós somos muito tentados especialmente a estudar sequências históricas, escatologia. Às vezes a gente tem até algumas discussões dentro e fora da igreja sobre a identidade das bestas. Mas o Apocalipse não começa com isso. O Apocalipse começa com a visão de quem Cristo é, o que ele está fazendo e o cuidado dele para com a igreja. Eu acho extremamente relevante Apocalipse 1, verso 20. João vê Jesus no meio dos candeeiros e uma das coisas que ele vê é que esse personagem que está passando no meio dos candeeiros, vestido com vestes sacerdotais, ele tem 7 estrelas na sua mão direita e caminha entre os candeeiros. Aí no verso 20, o anjo explica, há uma explicação sobre o que significam esses símbolos. Tá, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos voltar a esse versículo aqui no próximo bloco. Ok. Até o momento, nós vimos que é muito importante uma abordagem historicista para o livro de Apocalipse. E nós vimos que, contrário ao que muita gente pensa, o Apocalipse é extremamente organizado numa estrutura quiástica. E o capítulo 1 é essencial para a compreensão do restante do livro. Lembre, mais importante do que o evento é quem vem por trás do evento. E quem vem por trás do evento? Jesus Cristo. Nos acompanhe porque nós entraremos no último bloco deste programa no qual estamos tratando do livro de Apocalipse.
No programa de hoje, o nosso tema é Apocalipse, este livro extraordinário, cheio de símbolos. Você lembra, nós explicamos no primeiro bloco, por que o livro foi escrito em símbolos. Sabe por quê? Porque dessa forma, para se familiarizar com os símbolos, o leitor tinha que estudar todo o conteúdo da Escritura. Apocalipse não é igual a um livro comum que você vai na última página e descobre a história, o significado final, o lance final. Para compreender Apocalipse é necessário ler tudo o que foi escrito antes. Isso é uma bênção, porque nos coloca diante de toda a revelação escrita da Palavra de Deus. Glacir, encerramos o bloco anterior enfatizando Cristo caminhando entre as igrejas. Isso é muito importante para compreender o que vem a seguir, né? Exatamente. Então, no Apocalipse 1, verso 20, vai dar agora dizer qual a grande lição dessa visão de Cristo. As imagens de Cristo, como o pastor Fábio falou, elas são tiradas de Daniel, e há vários traços que são várias características da descrição de Jesus que mostram ele como um ser brilhante, luz, reluzente. Tanto é que João cai, fica atemorizado com aquilo, e depois ele ser fortalecido, como acontece com Daniel, lá no livro de Daniel, Cristo agora vai explicar qual é o propósito dele. E aqui no verso 20 vai dizer assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas, para quem João está escrevendo. A primeira coisa que a gente precisa lembrar aqui é que anjo, essa palavra, vem lá do grego angelos, e o significado dela é simplesmente mensageiro. Nem todo mensageiro no Apocalipse é um anjo no sentido de um ser sobrenatural. Às vezes o anjo é um mensageiro, alguém que tem uma mensagem para dar. E provavelmente aqui João e Jesus estão pensando nos mensageiros das igrejas, os líderes da igreja. Pessoas que estavam ali levando avante a mensagem do Evangelho em cada uma das igrejas. E os candeeiros pelos quais Cristo caminha são as 7 igrejas. Essa ideia de andar por entre os candeeiros é uma ideia que vem da imagem do santuário lá em Gênesis, em Êxodo 25, verso 8. Quando Deus institui o santuário em Israel, qual é o propósito? E me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Aquilo que Deus fez no Antigo Testamento com o povo de Israel, Cristo faz agora na sua igreja. Ele habita no meio da sua igreja, anda no meio da sua igreja e cuida dos seus líderes. Então, o que vai acontecer aqui? Toda essa visão de Jesus no capítulo 1 vai agora aparecer nas igrejas, nas mensagens que João escreve às igrejas nos capítulos 2 e 3, que a gente vai estudar um pouquinho. A parte mais interessante, eu acho que uma das grandes lições dessa imagem de Jesus e como ela aparece nas igrejas é a seguinte lição: nenhuma igreja compreende Jesus completamente. Jesus nunca se mostra inteiro para cada igreja, porque cada igreja tem uma necessidade, tem um problema específico. Então, a depender do problema e da situação da igreja, Cristo se mostra com uma dessas características todas dele em Apocalipse 1, 9 a 20. Isso me faz pensar que às vezes nós temos algumas ideias de que nós conhecemos tudo sobre Deus. Nós sabemos tudo, nós sabemos todas as mensagens, todas as ideias, todas as doutrinas, toda a verdade. Mas não é assim que o Apocalipse mostra Jesus se revelando às igrejas. Cada igreja tem uma necessidade. Nós não somos completos sozinhos. Cristo se mostra de uma determinada maneira para uma pessoa, e quando nós agora nos apresentamos uns aos outros e mostramos o que Cristo fez por nós, a gente começa a ter um retrato maior de quem Deus é. Então, a gente não pode se arrogar o direito, não, eu aqui conheço, eu aqui sei quem Deus é, qual é a mensagem, o que é isso. É no contato, no estudo, na comunhão entre diferentes pessoas que conheceram a Cristo, que a gente tem um quadro completo sobre Jesus. Interessante. E a seguir, então, Flávio, nós temos as mensagens às igrejas. Como é que nós podemos entender essas orientações dadas às 7 igrejas? Bom, como nós falamos, essa aqui é a parte histórica do Apocalipse. Sim. Né?
o Apocalipse, mesmo ali no 12 a 14, vai ter uma parte histórica também, né? Já entra na parte escatológica, mas você tem a parte histórica, mas aqui é a parte histórica. E aí nós podemos entender as igrejas como a história da igreja desde o tempo apostólico até a volta de Cristo. É interessante que o capítulo 1 termina com o verso 20, dizendo assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, são as 7 estrelas, são os anjos das 7 igrejas. Então aqui vai ser revelado o mistério das igrejas. É curioso que a palavra mistério só aparece em um lugar no Antigo Testamento, no livro de Daniel. E ela é uma palavra-chave em Daniel 2, ela aparece 8 vezes. Então, é como se o anjo estivesse dizendo assim como para Nabucodonosor foi revelado o mistério, a revelação da história dos reinos da terra, agora aqui vai ser revelada o mistério, a história da igreja na terra. Né? Então, cada igreja nós vamos entender como um período da história da igreja. Por exemplo, a igreja de Éfeso é a primeira igreja, a igreja apostólica, que nós entendemos que vai do ano 31 ao ano 100. Né? E é curioso que a imagem que aparece aqui, a linguagem, ela vem de um livro do Antigo Testamento. Né? Por exemplo, a gente vê aqui no verso 5, lembra-te, pois, de onde caíste. Está relembrando da queda. E o prêmio, qual que é? Ao vencedor, no verso 7, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então a imagem está vindo de qual livro aqui? Gênesis. Gênesis. É o princípio da igreja, é o começo da igreja. Essa igreja começou muito bem, ela tinha o primeiro amor, mas acontece alguma coisa que ela perde esse primeiro amor. E essa mensagem ela é dada para que essa igreja volte para o primeiro amor. Se nós olharmos a igreja do tempo apostólico, nós vemos a igreja lá em Atos 2, como nós vimos em outro programa, ali é o primeiro amor, eles estão dando seus bens, estão levando o evangelho, anunciando a mensagem, mas quando a gente começa a ver em algumas próprias cartas de Paulo, a situação ela vai começando a ficar um pouco complicada. Mas a promessa é que elas podem voltar, ela pode voltar para o seu estado original, voltar para o Éden, né? É uma linguagem aqui, a árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Se nós olharmos, por exemplo, a segunda igreja, Esmirna, Jesus aqui já aparece como o primeiro e o último que estive morto e tornou a viver. Eu acho interessante isso. Por que essa imagem para Jesus logo no início da carta? Porque Esmirna vai ser a igreja que vai sofrer perseguição. É a igreja do ano 100 ao ano 313. E aí diz aqui, ó, conheço a tua tribulação, no verso 9, a tua pobreza, mas tu és rico. Essa ideia de conhecer o sofrimento, a dor, também é uma imagem que vem lá de trás. De onde? Vamos dar uma olhada? Êxodo, capítulo 3, verso 7. Êxodo 3, 7. Êxodo 3, 7. Pode ler. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Então, essa é a ideia. Então, nós vimos a primeira igreja com uma imagem de Gênesis, essa segunda aqui com a de Êxodo, né? Passando ali pelo sofrimento. E é curioso que o recado para ela é ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Porque as pessoas vão morrer sendo queimadas, vão morrer por causa de serem lançadas aos leões. E eu fico imaginando essa igreja, porque elas conheciam a história do livro de Daniel. Claro. E aí não vai acontecer como com os amigos dele que passaram pelo fogo e não foram queimados. Não vai acontecer como com Daniel que esteve com os leões. Eles vão sofrer consequências. E qual que é a promessa? A promessa é o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Por quê? Porque o da primeira vai sofrer. Vai sofrer. Então nós vemos aqui essas duas igrejas, uma ligação, uma ali mais próxima com Gênesis, a outra com Êxodo, uma sequência natural, o retrato de Jesus apontando para a necessidade daquela igreja específica e o prêmio como uma recompensa para aquilo que ela está passando. A seguir nós temos as outras igrejas, cada uma com sua particularidade, seu chamado, sua elogia, sua puxada de orelha, né? O que podemos destacar aqui das próximas? Continuando aqui, por exemplo, com Pérgamo, Jesus já é apresentado
para João como aquele que tem uma espada afiada que sai da boca. Que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a espada de dois gumes tem uma associação com a palavra de Deus. Sim. E aí agora, a acusação que é feita à igreja de Pérgamo é que ela abandonou, que ela está passando por problemas, mas algumas pessoas estão sustentando outra doutrina, que é a doutrina de Balaão. Então, a próxima imagem já vem lá do livro de Números, lá do Pentateuco. Então, a gente teve a imagem de Gênesis, a imagem do Êxodo. Em seguida, agora nós temos a imagem que está lá no livro de Números. O que Balaão faz em Números? Balaão tenta amaldiçoar o povo de Deus a pedido do rei de Moabe. Ele não consegue. Ele só dá bênçãos para eles. Aí, não consegue dar a maldição. Aí o que ele diz para o povo de Moabe? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma festa e vamos convidar os filhos de Israel para fazerem uma festa aqui e eles começarem a deixarem para lá assim, o seu pudor, deixarem para lá a vontade de Deus, a vontade de Deus que era que ele se mantivesse como um povo puro, separado, e Balaão começa a perverter o povo de Deus por causa disso. Por isso que a ideia aqui que o que ele faz? Ele arma ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem prostituição. Sim. Então, o que acontece nesse período da igreja em seguida? As doutrinas de Balaão, ou seja, a perversão do ensino puro das Escrituras começa a ser pervertidos. Há uma mistura de ideias bíblicas e ideias não bíblicas. E agora Deus está alertando. É por isso que ele se apresenta a Pérgamo como aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Você quer uma solução para o seu problema? Você precisa de Bíblia. E não de ficar misturando a verdade com o erro. E aí ele dá uma promessa. E a promessa que quem vencer vai ter o maná escondido. É uma imagem lá do santuário, de novo do Antigo Testamento. Bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, a ideia se eles se voltassem para Deus, agora eles iam ter entrada, herança, eles iam ter acesso às provisões que Deus tinha dado. Eu acho interessante, quero chamar a atenção aqui só para a ideia do maná escondido. Só teve um lugar, um momento em que o maná foi escondido. A Bíblia, quando narra a história do Êxodo e que o maná começa a cair, Moisés é solicitado que ele tome uma porção de maná, coloque num pote, num recipiente e coloque dentro da Arca da Aliança, para ela ser preservada. O único maná escondido estava dentro do santuário. Então, a promessa de Deus é que quem vencer agora vai se alimentar direto do trono de Deus nas mansões celestiais. Isso é impressionante, né? Essa é curioso que são os que não comeram a comida aos ídolos. Exatamente. Oferecida aos ídolos vão ser os que vão comer o maná. Você tem uma relação. Aqueles que não negaram o nome de Deus vão receber um nome novo. E é um avanço aqui, né? Enquanto lá em Éfeso se rejeita os nicolaítas, aqui os nicolaítas já estão dentro da igreja. Então você tem também aqui uma progressão de uma para outra, né? Exatamente. Bom, nós temos ainda várias igrejas. Vamos terminar passando rapidamente por elas? Eu vou falar de Tiatira e depois, Flávio, se você puder falar das últimas três. Em Tiatira, a gente tem agora a menção a Jezabel. Então, essa progressão histórica que nós temos na Bíblia está começando a acontecer aqui. Agora a gente já está no período dos reis. Sim. E nós temos alusão a Jezabel, que fez o que fez no tempo do reino de Israel lá no passado. Então, agora, Jesus, inspirando João, toma essa imagem e diz: a mesma coisa vai acontecer aqui. O que Jezabel fez? Perverteu o culto, trouxe idolatria para dentro de Israel, matou os profetas de Deus, perseguiu os profetas de Deus e seduzia as pessoas a, de novo, se perverterem, comer comidas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição, se misturarem com práticas obscenas. Então, em outras palavras, o que João está dizendo, aquele problema que nós tivemos na história de Israel vai acontecer de novo
na história da igreja. Sim. Alguém vai chegar de dentro e vai começar a perverter as coisas. Mas a promessa que Deus faz agora é: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com sete de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fosse objeto de barro. Assim como eu também recebi do meu Pai, e dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Interessante que no Apocalipse, a estrela da manhã é um símbolo para a própria pessoa de Cristo. Então, apesar de Jezabel querer usurpar o lugar do Messias, lá atrás ela se tornou rainha, basicamente, do povo, ela que mandava. Agora Deus, ele se restabelece e ele dá para o vencedor a si mesmo. Ele dá a própria pessoa de Cristo para que eles possam vencer. Precisamos avançar mais rapidamente. Agora, Sardes. Então, só concluindo aqui a questão de Jezabel, bem rápido, esse é um exemplo clássico de linguagem do Antigo Testamento. Ela une paganismo com a religião verdadeira, ela une Estado e Igreja, ela faz tudo que a Igreja da Idade Média faz. E o curioso é que a Igreja da Idade Média dura 3 anos e meio proféticos. Esse é o período em que fica sem chover em Israel no reinado um período de seca. Está cheio de alusão ao Antigo Testamento, né? Em Sardes, nós vemos uma igreja que parece que está viva, mas está morta. É a igreja após a reforma, né, que parecia que ia alavancar e continua do mesmo jeito. Parece que vai, mas acaba não indo, né? A igreja de Filadélfia é uma igreja interessante porque ela não há condenação, não há crítica para ela. Ela tem uma porta aberta, né, que ninguém vai fechar. Deus conhece as obras dela. E, por fim, a igreja de Laodiceia, que é a do nosso tempo. É interessante um contraste, porque Laodiceia, ela acha que é rica, mas é pobre. A igreja de Esmirna, ela acha que é pobre, mas é rica. Né? Então, é interessante que, às vezes, quando a gente fala de Laodiceia, algumas pessoas dizem: olha, mas é assim mesmo, nós somos Laodiceia, igreja morna. Mas a profecia não termina na mornidão de Laodiceia. A profecia diz para você comprar o ouro, as vestes brancas e o colírio. Então, na própria profecia, há a solução para a igreja de Laodiceia. Nós não podemos nos conformar simplesmente dizendo: nós somos do período de Laodiceia, é isso assim, mesmo, só estou cumprindo a profecia. Já foi profetizado. Não pode, né? Bom, e dessa forma, então, nós terminamos o capítulo 3, não vai dar tempo de avançar. Bom, o que tudo isso mostra? O que tudo isso mostra? Tudo isso mostra que a compreensão desses elementos estruturais é fundamental para a compreensão das particularidades. O programa de hoje mostrou, amigos, que o livro de Apocalipse tem o objetivo principal de revelar Cristo. Por trás de eventos e de pessoas está a figura de Cristo. Eu queria que você ficasse com a promessa do capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo. Apocalipse revela isso. É para ficar com medo? Não. É para se agarrar na pessoa de Jesus Cristo. Faça isso e você estará preparado para receber Jesus, porque Ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Muito obrigado, pastor Flávio, pastor Clacir. Amigo, você que nos acompanhou, até o nosso próximo encontro no programa Teólogos.